No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano Premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Eu estou na barbearia aqui na Campos Salles, no 599, em Ribeirão Preto, e na Zorra. E só para deixar comprometido, que eles fazem parte da nossa produção do programa Cartão de Visita, no TH+, e no Cartão de Visita News R7. Valeu! Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, seja bem-vindo, Excelência. Boa noite, Zacarias. Boa noite aí ao teu público. É bom estar contigo aqui. Bom, deixa eu apresentar essa personalidade, eu digo porque é bem combativo, já faz alguns anos. Doutor, você está fazendo... eu estava fazendo uma continha, acho que faz uns 20 anos que eu conheço o senhor, hein? Quanto tempo de Ministério Público? Não é, eu estou com 27 anos e passados, né, de Ministério Público, mas eu recordo, se tu me permites, a confissão entre os nossos ouvintes, e eu te conheci na Record, quando a campanha estava nacionalizada, visitei, inclusive, quando eu visitei a Rede Record, foi tu que me recebesse lá em São Paulo, na Rede Record, e todo engravatado, impecável, sem barba, né? Ambos mais novos, né? Que a gente exatamente. A Vossa Excelência com o cabelão. A gente, na realidade, você vê que paradigma que é quando a gente se empenha numa ideia e fica convicto. Mas deixa eu apresentá-lo primeiro. Para quem está aqui nos assistindo, eu estou com o doutor Afonso Guizo Neto, é o promotor de justiça da capital do Ministério Público de Santa Catarina. Só fica em Florianópolis, não? Florianópolis. Ele é coordenador do programa Educando Cidadãos. A gente fala coordenador hoje, mas eu quero saber o início de tudo isso, né? E eu ia, para complementar o seu raciocínio, eu conheci, ele estava com essa campanha, foi um paradigma na época, né? Porque o Ministério Público sempre, naquela época, começou uma grande relevância, acho que de 99 para frente, e a gente estava com o programa Cartão de Visita, que começou na Rádio Record, apresentado pela jornalista Débora Santilli, e depois ficou quase 10 anos na Record News, na Record Internacional. Então, e aí hoje nós estamos num grupo Tati, que é o quinto que cresce no país hoje, que são
6 afiliados do SBT, se eu não me engano, Band Litoral, Ribeirão Preto e SBT Ribeirão Preto também. E a maior afiliada da Record de Campinas está no grupo. Doutor, vamos então falar vamos dar uma relembrada, porque faz muito tempo. Como é que iniciou? A gente teve agora, há uns tempos atrás, uma conversa também, mas é sempre bom relembrar por que essa vocação e como é que chegou aí para acabar chegando no Ministério Público, ele sabe, estudou Direito, então eu quero que porque eu ia falar do seu currículo novamente, mas o seu currículo é muito extenso, tem 50 e poucas páginas. Deixa o pessoal ver no portal de notícias. Isso, na verdade, primeiro, né, Zacarias, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Sempre é bom renovar esse assunto, porque passam os tempos, os fatos mudam, mas talvez, é uma percepção que eu tenho, e eu não estou aqui jogando pedra em ninguém, muito pelo contrário, eu sou um defensor da democracia, penso, começando pelo, talvez, o grande foco do momento, nosso Supremo Tribunal Federal, ele é decisivo para a democracia, então, aqueles que gostam da democracia têm que defender o Supremo, né? Defender o Supremo é uma instituição importantíssima. Agora, defender o Supremo não quer dizer concordar com ações pontualmente, e aqui não se pode pessoalizar nada, determinadas ações e condutas pontuais, analisando fatos de alguns ministros. E eu já comecei com essa polêmica, por quê? Porque o Educando Cidadãos, hoje, que teve a sua semente do que você tem a ver com a corrupção... Então, era isso que eu queria falar. Eu sei que a história, na época, era outra. Depois virou disco. Então, conta um pouquinho sobre isso. Pois é. Então, fazendo essa ponte, né, dessa reflexão, que, como eu disse, ela é sempre oportuna, e não só no Brasil, né, o fenômeno da corrupção ele é humano e vai estar em qualquer lugar, e dediquei a minha vida estudando isso, e cada vez eu vejo que tem que estudar mais, porque é um fenômeno humano, ele se renova. Mas lá em 2000, veja que o projeto ele não é pessoal, é um projeto coletivo, e eu vou explicar isso mais à frente. Mas pessoalizando a ideia que surgiu, como que ela surgiu? Eu passei no concurso em 98. Em 98, passei no concurso para o Ministério Público, depois de 5 concursos, né, no 5º concurso eu passei, reprovei em 4, e ali, essa é um pouco da minha história pessoal. Tinha passado para delegado de polícia aqui em Santa Catarina. Antes de assumir fazendo academia, fui chamado para o TRF, funcionário concursado do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por 3 anos quase, 2 anos, 9 meses e 12 dias, até que finalmente passei para promotor, que era o meu desejo, era a minha vocação, no 5º concurso. Assumo como substituto em Joaçaba, onde fico 2 anos aproximadamente. Vou para descanso no ano de 2000, e aqui começa a história. No ano de 2000, em descanso, fazendo algumas ações, e uma delas, a chamada ação de improbidade administrativa. Era um caso concreto, específico lá da cidade, envolvendo um alcaide, né, um político, e eu acabei, depois dessa ação, recebendo uma carta intimidatória, com uma espécie de intimidação, de você tem filhos, era uma carta toda da família. Né? Então, a partir disso surgiu uma indignação. Eu comecei a estudar o fenômeno da corrupção, escrevi um artigo na época, eu nunca esqueço, num jornal local de papel, que nem existe mais, que é a época do Diário Catarinense, aqui de Santa Catarina. O título do artigo era Que País é Esse? Baseada e inspirada na música do Paralamas do Sucesso, do Herbert Viana, e ali eu, né, nas favelas do Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E narrava ali o fenômeno da corrupção, essa cultura do patrimonialismo, e que aquela ameaça, embora eu não fizesse referência expressa a ela não poderia impedir que o Brasil evoluísse, que as pessoas fizessem. Eu tenho no Ministério Público como promotor, e sempre me coloquei assim, eu sou um servidor público, eu estou ali para servir, e não para ocupar um cargo
por status ou qualquer outra coisa, a gente tem que ser respeitado pelas nossas ações constitucionais, que importantes são, mas sempre na colocação de servir à população, de servir ao público, de justificar os nossos salários, que muitas vezes são questionados, enfim. A partir daí, Zacarias, surgiu o gosto por essa matéria, a dedicação, fiz mestrado, fiz doutorado na USP, em São Paulo, no combate à corrupção, em Salamanca, na Espanha, estou concluindo o meu pós-doutorado pela Univale, aqui de Santa Catarina, e digo tudo isso porque surgiu, então, daí, em 2000, esse movimento Não Corrupção, que em 2002 nós fizemos a primeira, eu sempre digo, foi a primeira passeata temática que se tem notícia aqui em Santa Catarina contra a corrupção. Em 2002, veja bem, com uma camiseta Não Corrupção. Sabe aquela camiseta No Stress que existia? Nós fizemos uma camiseta Não Corrupção. Em 2004, finalmente, o lançamento da campanha O que você tem a ver com a corrupção, que ganhou o Prêmio Inovar em 2005, um prêmio de grande relevância, e acabou alçando a nível nacional uma campanha do Ministério Público Nacional, via CONAN, via Conselho Nacional das Finanças Federais, apresentada na ONU em 2013, e uma campanha que foi toda, inclusive, e há praticamente 3 anos atrás, 2 anos e meio, uma reformulação desse projeto para meio, talvez, a interessante segredo dessa nova fase, trazer para todas as instituições parceiras, elas viram donas do projeto, dos cidadãos. Como e de que forma eu posso atuar na comunidade? Como e de que forma eu posso identificar os problemas locais, presos na iniciativa privada, do meu serviço público, da minha escola, enfim, da minha área de atuação social, como eu posso criar uma rede de controle, uma rede de ideias que podem ser reproduzidas, replicadas, aprovadas, numa grande rede. Hoje nós somos 36 parceiros da iniciativa privada, da iniciativa pública, fundos sem dinheiro, cada um com as suas próprias pernas, o projeto não recebe dinheiro público, não recebe privado, também não dá dinheiro para ninguém que é um projeto voluntário, mas com essa por exemplo, o artista plástico Luciano Martins, de Santa Catarina, que fez o logotipo novo do projeto, o Teco Padará, presidente da Associação Brasileira, que foi aderiu agora, a primeira entidade nacional, está entrando de cabeça nesse projeto, o artista Muriel, cantor, grande artista de Santa Catarina, da banda da mais um embaixador do Educando Cidadãos, o Alberto Bial, que está lá no Ceará, enfim, eu estou citando o nome, nós temos vários parceiros, vários coordenadores internos, várias mulheres que estão lá, Adlita, Luciana, Deise, Jerusa, Verônica, Gadotti, Tony, são vários coordenadores internos, quando o seu tempo não todos aqui, mas só para citar alguns. Então é uma rede que ela sabe de onde ela está, ela não sabe onde vai chegar. Oxalá chegue numa tentativa de respirar tempos melhores para nós também, onde as nossas instituições hoje estão em xeque, eu não falo só do judiciário ou do legislativo, eu falo de todas as instituições que possam ser valorizadas, porque esse estudo do fenômeno da corrupção comprova o capital social baixo. Quando a gente tem crença nas instituições, a gente tem falta de educação, a gente tem corrupção, a gente tem impunidade, a gente tem círculos viciosos, negativos, que levam a sociedade que é o final do curso. E funciona mal para todo mundo. Por isso que nós temos um Supremo forte. Por isso que nós temos um legislativo fiável. A gente tem que ter um executivo independente de partido. Cada um vai votar quem quiser, mas a gente tem que ter uma democracia forte, no sentido de ser representado e as pessoas com legitimidade para atuar em nome da população. Isso vai não só através do voto, isso vai através do voto social. A corrupção, ou o combate à corrupção, melhor dizendo, ele tem um fator decisivo, o controle social.
porque a corrupção ela só pode crescer entre concentração de poder, óleo de poder, discricionalidade, eu faço o que eu quiser com esse poder, e falta de prestação de contas, falta de accountability, falta de controle social. E aqui a gente pode perceber, quando uma sociedade educada que é o controle social interpede, a gente consegue mudar esse jogo e reverter efetivamente para tempos melhores. Você comentou sobre a improbidade administrativa, né? E a gente entende que literalmente tem a ver com a corrupção, que é o que vem acontecendo. O que aconteceu? Mais ou menos em acho que 98, 99, foi quando houve deu um boom com o pessoal do Ministério Público. Inclusive aqui no estado de São Paulo, que foi, vamos lá usar o nome que na realidade vocês, até hoje, quando tem uma grande operação, estão sempre envolvidos, né? Que são órgãos, são pessoas dentro do Ministério Público, que existem algumas classes, que ou GAECO, não sei o que foi criado e tal. Eu me lembro da favela naval, com o José Carlos Blatt, lembro a máfia dos fiscais. Eu lembro da torcida organizada, que começou uma coisa muito grande aqui em São Paulo, no estado. E foi quando Vossa Excelência entrou, foi bem na sequência que a gente fez aquele convite, que você estava fazendo esse trabalho no Sul, se eu não me engano, em... Como é que chama a sua cidade? Na época começou em Chapecó, mas na época era Joinville. E aí foi que aconteceu tudo isso. Agora, o objetivo dessa campanha, juntando um monte de culturas, que são os parceiros que estão te ajudando, é um caminho de se educar, né? Literalmente, mudar o comportamento, vamos dizer assim. Sem dúvida, Zacarias. Veja o principal, essas 73 entidades, quase 200 pessoas já que são voluntários individuais, cidadãos, voluntários, vem é um ciclo. Dá uma olhadinha no seu microfone que está dando um corte, eu não sei o que é, mas ele corta de vez em quando, vem muito pouco. Tá tudo em ordem aí, não? Aqui, aparentemente, para mim, está ok. Então vai, vamos lá. Essas pessoas, além de usar a pedagogia de projeto, sala de aulas, e para os debates, vou dar um exemplo. De março agora, a Seleção Brasileira de Surf Júnior, nossa seleção brasileira da Seleção Brasileira de Surf, vai estar reunida, treinando para o Mundial aqui em Florianópolis, na Praia Mole, que é uma praia aqui de Florianópolis. Vamos estar lá, eu e o Pérez, da corporação, apresentando o curso de capacitação, de mobilização a todos os atletas, meninos, adolescentes, dessa grande potência. Hoje o Brasil é uma grande potência mundial, para que sejam atletas dentro da água, buscando ganhar, que sejam cidadãos, que levem o recurso do Brasil, mundo afora, e dizendo para nós estamos fazendo essa parte. E veja que ao educar, ao plantar essa semente, a gente se puder nós próprios. Esses 73 parceiros, essas pessoas pensam, calma aí, eu estou no projeto Educando Cidadão, observar as regras, respeitar o próximo, ter empatia, ser solidário, entender a mão do outro. Então, tu te policia, porque daqui a pouco tu vai tá brigando, eu vou pelo atalho, eu vou furar a fila. Calma aí. Então, isso te ajuda a se policiar também para cumprir as regras. Porque muitas vezes nós somos cedos ao caminho do amplo, o caminho do atalho da corrupção, do jeitinho, dar bem, e não respeitar a regra, dar a fila para nós, de não usar a faixa de pedestre. Enfim, são pequenos atos que formam uma conduta de um país onde a regra é respeitada. Porque não é só o grande, pegar um exemplo, tem vários, grande político corrupto em Brasília, que é o responsável pela implementação do fenômeno da corrupção. Também, e deve ser identificado, processado e punido. Mas não é só isso, é todo um sistema do jeitinho, que aceita o caminho da nota fiscal,
duplicada, de pagar sem nota fiscal para pagar, do comprar o professor para dar uma nota para a prova, os diversos exemplos que podem existir e que acabam formatando a fraude, porque o profissional melhor qualificado, às vezes, não é aquele que tem mais qualificação por mérito, é aquele que comprou um jurado ou em alguma coisa nesse sentido. Então, o princípio do Educando Cidadãos é o princípio de uma sociedade íntegra, onde nós possamos ser quem nós somos, nossos defeitos, nossas virtudes, mas acima de tudo, uma sociedade possam, a partir do mérito, da dedicação, também da solidariedade, que é o mérito do nosso principal, a gente atrás do próximo construir uma sociedade melhor, principalmente em tempos, onde o planeta vai ter um mercado tão negativo. O poder do Estado, o poder econômico é fazer tudo a qualquer custo, a qualquer hora. Então, a gente tem que tirar a possibilidade de um planeta onde todos possam, respeitando as culturas, as religiões, as opções culturais, a cor da pele, o sexo, sexual, e todos possam ter esse planeta que é uma vida tão rápida, tão passageira, que não plantar semente da integridade, porque faz esse legado das gerações. Bom, quando a gente fala em mudar o comportamento, é que nós já temos, nós estamos tentando também sair dessa cultura, né? Que, como você comentou, a questão da corrupção, do jeitinho, tudo isso daí é cultura, é coisa que a gente aprendeu, que ninguém se preocupou em mudar. E eu tenho visto que você tem batalhado muito sobre isso e está envolvendo um monte de gente também, né? Agora, nunca te convidaram para ser político? Talvez você... Será que você seria, não? Primeiro, quando eu entrei no concurso do Ministério Público, em 98, eu era daqueles bem radicais que eu achava totalmente incompatível a função de um promotor de direito na política partidária. Esse assunto foi debatido, levado ao Supremo, e o Supremo já consolidou, pelo menos por hora, de fato, esses agentes juízes, magistrados, justiça não podem, é proibido ter atividade de carga. Então, eu sou proibido, não penso em abandonar o Ministério Público, jamais, eu estou por carreira, para ir para a atividade partidária. Agora, teoricamente, até porque eu creio também, eu sou favorável que a gente, de alguma forma, possam contribuir com a política partidária. Por exemplo, em alguns países, admite a candidatura onde você não precisa ser chegado a partir pode ser um candidato independente, digamos assim. Isso seria algo a ser pensado para uma modificação constitucional, porque eu penso que hoje a política está criminalizada e fechada, Nós temos os caciques políticos, as regras do jogo, partidos políticos, muitas vezes, não todos, pelo amor de Deus, mas muitos deles são partidos fechados, têm donos, famílias, proprietários, e aquilo ali acaba tendo o fim objetivo do partido político, que é juntar ideias plurais semelhantes. Então, desvirtuam o que a democracia tem, que é o significado nobre do partido político, que deve ser defendido, mas não numa política onde você tem cada vez mais a proibição da participação plural e o fechamento daquele poder político partidário de pessoas, com verbas absurdas, no meu entender, para o fundo eleitoral, para fundo partidário, às vezes nada comprar um helicóptero do partido. Então, dinheiro público, dinheiro que sai do contribuinte. Então, há muita coisa a aperfeiçoar, e acho que tanto o Ministério Público quanto a magistratura poderiam participar desse partidário, e, repito, hoje é proibido, é verdade, é impossível. Então, salvo uma futura alteração
constitucional. Hoje, qualquer promotor, qualquer procurador da Justiça, qualquer procurador da República, qualquer membro do Ministério Público ou da Magistratura Nacional, então, é proibido, é vedado a participação partidária, portanto, a possibilidade de candidação ao pleito eleitoral. Você acha que essa molecada nova aí, falo molecada que são mais jovens, né? Que estão entrando no Ministério Público, estão oxigenados, não? Eles falam assim, eu também vou ser xerife e tal. Vocês acham que tem essa cultura, não? Zacarias, o choque de gerações é algo muito incrível, né? Às vezes a gente tem que policiar enquanto mais velho, digamos assim, né? Eu estou indo para meus 56 anos em outubro, quando eu completo. Eu não sou mais aquele garoto que passou no concurso com 28 anos, cheio de gás. Embora também muito do meu desejo, né, de atuar, de Ministério Público é ativo por natureza, é uma função que você vai até os problemas, né, diferente da magistratura, que tem que se resguardar, uma função muito nobre de decidir, deveria falar menos e julgar mais de forma imparcial. Às vezes os exemplos que tem não são esses, mas, enfim, a posição do magistrado é mais neutra, é muito importante, né? Ter que decidir é uma função muito nobre. O Ministério Público, da mesma forma, nobre, mas uma outra postura, uma postura ativa, social, de ir até a comunidade, de ver o problema de preocupações, inclusive judicialmente, se for o caso, muitas vezes preventivamente, através do diálogo, da composição, esse diálogo é fundamental, é o que o Educando Cidadãos faz muito bem, através de vários colegas promotores. Mas respondendo à tua pergunta, por um acaso eu tive a satisfação, a alegria de participar do curso de formação dos promotores mais novos agora, que assumiram no último concurso. São 11 promotores, 11 colegas que acabaram o curso de formação faz uma semana, dentre os quais 6 mulheres e 5 homens, né? Vários registros em tempos de valorização, né? Tivemos agora o dia da mulher, então vale aqui o registro, né, da força feminina, da importância também de quanto elas podem, nesse plural, somar e agregar à instituição, Ministério Público de Santa Catarina. Aliás, temos a primeira Procuradora-Geral de Justiça em Santa Catarina, mulher, doutora Vanessa Cavalazzi, que nos representa com grande excelência e desenvoltura, né? É um orgulho para todos nós. Mas o que eu noto, além desse choque da geração que eu te falei, é a vontade desses promotores de fazerem a diferença. Eu, quando fui dar o curso de formação do Educando Cidadão para eles, nós tivemos um espaço no curso de formação, eu e o doutor Stefano, que é o colega, inclusive diretor do CEAF, que é o Centro de Aperfeiçoamento, que dá esse curso, e também vice-coordenador do Educando Cidadãos. Você pode até colocá-lo para falar comigo uma hora, viu, doutor? Está aberto o caminho aí. Isso. Levamos lá, veja a ideia que legal, Zacarias, nós levamos lá o Teco Padarates, Flávio Padarates, presidente da Confederação Brasileira de Surf, hoje um dirigente de uma confederação filiada ao COB, ao Comitê Olímpico Brasileiro, inclusive conselheiro, ele tem um papel ativo no COB, o Teco, o Luciano Martins, repito, artista plástico aqui de Santa Catarina, que fez o logotipo do Educando Cidadãos, e o Muriel, cantor de uma banda aqui de Santa Catarina, das Aranhas. Por que a gente levou eles lá? Para eles falarem para esses promotores, eu provoquei eles antes da fala deles para os colegas, assim, cara, Muriel, Teco, Luciano, o que eu quero que vocês falem para os promotores e promotoras? Vai lá e fala para eles o que vocês pensam do Ministério Público. Qual a importância do Ministério Público? O que eu, Muriel, cantor, quero que o Ministério Público faça por mim, cidadão? O que eu, Luciano Martins, artista plástico do meu universo, fora do jurídico, quero que o Ministério Público me represente? O que eu, Flávio Padarates, o Teco, como dirigente do surf brasileiro, quero ver num representante do Ministério Público, como esse cara vai me representar, como esse cara vai ter legitimidade para falar em meu nome. Então são pessoas de áreas diversas, acho que isso é muito interessante, que estão lá falando para essa gurizada, olha, eu quero um Ministério Público dessa forma. A gente tem que ouvir, Zacarias. Repito, somos servidores públicos, a gente tem que ouvir
o que a sociedade espera da gente. Claro, fazer um filtro. Em tempo de polarização, vão ter muitas opiniões conflitantes, vão ter o pessoal mais radical de um lado, mas fazendo um filtro tem muita ideia interessante. Nem tudo passa pela nossa cabeça. A gente não viveu aquela experiência. Eu tenho amigos e tive um grande amigo negro. Eu posso achar e saber mais ou menos o que é o racismo, o que é a discriminação, mas eu nunca vou saber de forma integral o que é sofrer um ato de racismo, sofrer um preconceito por causa da cor da pele. Eu escutei isso do Milton Gonçalves, deve ter conhecido, ator falecido, foi um dos também voluntários e grande atuante do que você tem a ver com a corrupção. Quando eu falava com o Milton, de vez em quando, ele era um grande amigo e parceiro, e certa vez eu toquei nesse assunto com ele, e ele me disse isso. Qualquer pessoa de outra cor pode ter empatia a uma pessoa negra que sofre racismo, mas ela nunca vai saber efetivamente o que é sofrer um racismo pela cor da pele, como o negro sofre, ainda que de forma diversa no Brasil, nos Estados Unidos, em outros locais. Veja na Espanha agora o nosso Vini Júnior, né, sofrendo lá. É evidente que ninguém é perfeito, o Vini vai cair nas armadilhas, ele é um ser humano, tem hora que ele vai falar demais, tem hora que ele vai errar, mas algo é indiscutível, é inquestionável. Existe um preconceito estrutural naquela sociedade. Eu morei na Espanha, eu fiz doutorado lá, contra a raça negra, especialmente um negro bem-sucedido, que joga bola bem, que tem um patrimônio financeiro bom. Isso causa um desconforto naquelas, ou em parte, né, não vamos generalizar, em parte daquela sociedade, no caso, em parte da sociedade espanhola. É evidente que a gente não pode generalizar, porque isso aí seria um erro, mas a gente vê nos estádios de futebol isso, né, onde o Vini vai, tem uma torcida organizada dizendo macaco, dizendo sai daqui, enfim, termos pejorativos e que não só atingem o Vinícius, mas atingem o ser humano, né? Porque o negro, eu sempre digo, o índio, o mulato, o preto, o branco, o homem, a mulher, o homossexual, o heterossexual, todos nós, Zacarias, isso é científico, todos nós guardamos 99,9999% do mesmo DNA. Então, veja que a gente tem em comum, e eu falo isso para todas as coisas. Nós somos frutos do meio, se diz em Claro, pô. Então, a cor da pele é um pequeno detalhe. E a convivência humana, ela passa por essa tolerância, por essa aceitação. A gente vai errar, a gente vai ter um momento de fraqueza, mas a gente não pode, na verdade, botar na violência, na corrupção, porque isso é uma forma de corrupção, né? A corrupção do eu, em detrimento do coletivo, acima dessa coletividade, que, como eu disse, é um bem-estar, que é um legado para enquanto a raça humana estiver nesse planeta, enquanto a gente tentar reverter, preservar esse planeta, reverter o que está acontecendo aí. Hoje as tempestades são mais frequentes, os alagamentos, as chuvas, não em qualquer grande centro. São Paulo sofre, minha filha está morando em São Paulo, é advogada em São Paulo, então eu vejo ali esse terror, qualquer... É um problema. Né? Enfim, Zacarias, há muito o que se fazer, e se todos nós fizermos um pedacinho, a gente constrói uma grande casa, cada um botando um tijolinho, como diz o meu amigo Andrei Cunha Amorim, nosso subprocurador-geral aqui em Santa Catarina. Se cada um botar um tijolinho, a gente faz uma grande edificação. Deixa eu fazer uma pergunta interessante, que é o seguinte: no caso do promotor público, você aprende uma situação na faculdade, qual é a função dele na área jurídica? Tanto magistrado, como procurador de Estado e tudo mais. E depois, literalmente, você passa e assume como promotor. O que mudou da faculdade, da sua geração, para a nova geração? Porque tudo era acusador, hoje, na dúvida, absolve. Eu queria que você me explicasse o que mudou, o que você enxerga. Eu acho que o grande marco, Zacarias, aí é a Constituição de 88, né? Se a gente tentar, a coisa é mais complexa, mas tentando ser mais didático, se a gente pegar antes de 88, a gente tem um Ministério Público que era ligado ao Executivo, então muitas vezes subordinado
Só acusava, não tinha aquela coisa, não, vou... entendi. Sim. Era advogado do Estado e acusava, né? Após 88... Não, ele é acusado, eu achava estranho na faculdade isso aí. Não, a função dele é acusar. Acusar. E se o cara tá... Eu já ouvi de vários magistrados que hoje são desembargadores, são amigos pessoais, inclusive. Fala, Zaca, na dúvida absolve. Não dá para você levar, porque eu tenho que... Eu decido a vida das pessoas e as coisas das pessoas. Eu não vou, sabe? É óbvio que a gente tem um monte de problema hoje, mas assim, essa que era a minha dúvida. O que mudou? Aliás, o que mudou nesses 20 anos também, você fazendo esse papel? Sim, sem dúvida. Estou vendo aqui que me mandou aqui no WhatsApp o colega Zimmermann. Esse aqui é fera. Esse aqui tu tem que trazer aqui para o teu programa, porque ele é um professor hoje já a nível nacional. Claro. Você tem um grande delegado federal aí agora, superintendente, viu? O Edson. Tem um cabelão assim. Eu falo, doutor Edson, você vai dar entrevista. Eu falo, doutor Edson, o senhor vai dar entrevista, o senhor ajeita o cabelo. Um dia eu andei com ele era diretor aqui de Campinas, 100 e poucas cidades aqui, Viracopos. Um dia eu fui visitar o pessoal teve um evento do Ministério do Trabalho em Campinas, e eu fui visitá-lo na Polícia Federal. Eu conheci aqui de Ribeirão Preto. É impressionante, todo mundo parava ele na rua. Mas por quê? Não é porque ele é da Polícia Federal, não. Eu acho que quando você faz seu papel de profissional, até como promotor de justiça, eu acho que faz a diferença. Você acaba virando uma grife. Nós somos os nossos atos, né? Não o cargo, né? Eu sempre digo. Exatamente. A gente não é o cargo, a gente é as nossas ações. O cara pode até achar que é pior ou melhor do que alguém, mas na verdade ele é as ações dele, né? Nós somos as nossas ações. Mas eu acho, Zacarias, terminando a responder a tua pergunta, após 88, o Ministério Público não só saiu dessa concepção clássica só de acusação, e tem que acusar, às vezes, mas eu me sinto muito à vontade, porque às vezes num processo diferente do advogado, e o advogado está fazendo o papel dele, ele tem que defender o cliente dele, se ele não defender o processo é nulo, né? É o direito à ampla defesa. O promotor, o membro do Ministério Público, não. Você pode, a partir da prova do processo, ficar em dúvida ou mesmo se convencer de que não houve aquele fato, seja no cível, seja no crime, no ato de improbidade, seja no... E eu vou dizer, olha, eu peço a absolução do fulano porque não ficou comprovado tal fato, ou porque ficou comprovado que o fato não ocorreu, por exemplo. Então, é algo que nosso compromisso com a sociedade, nosso compromisso é com quem a gente representa, e não com uma condenação. Além disso, Zacarias, essas curatorias, essas tutelas do meio ambiente, da infância e juventude, do consumidor, do próprio combate à corrupção. Então, são várias tutelas coletivas que o Ministério Público é o principal titular. Portanto, entrar em questões judiciais, mas não só nessa nova ação do Ministério Público, atuar de forma preventiva. Muitas vezes o vereador, no eleitor, ele comete um ato de conduta, não porque ele é corrupto, ele é ponha. Não, faltou orientação. Faltou ele conhecer melhor a justiça legal e alguém orientar ele. Não dar uma consultoria jurídica, mas orientar como se pode fazer. Muitas vezes o promotor ele pode fazer um ajustamento de conta, ele pode ter um termo de cooperação, um eventual problema resolvido sem processo, sem condenação, e nessa consciência de fazer uma parceria com o poder público, porque você pode atuar de mãos dadas, é o melhor caminho, atuar de forma preventiva, evitando que erros aconteçam, em vez depois de correr atrás do prejuízo. Vou falar um pouquinho de mais uma ação que vocês fizeram, que foi agora, recentemente, no início desse mês, que foi um encontro de Educando Cidadãos, que eu queria que você explicasse sobre isso. Construindo cidadanias ativas. Essas cidadanias ativas, o que significa? Tem a ver com tudo que você falou relacionado às pessoas envolvidas ou não? Tem a ver com isso e muito mais, porque veja que semana passada
Nós temos um tempo de operação do Ministério Público de Santa Catarina, Governo do Estado, da Secretaria de Educação, e nós apresentamos para a sociedade catarinense um plano de ação que cai naquilo que a gente falou, não vai o discurso, e o que vão fazer efetivamente. Então, apresentamos um plano de ação de como o projeto de cidadãos, como a pedagogia, como a formação dessa rede de controle, cidadãos e não só reclamam, votam, mas principalmente apresentam proposta para as questões dos problemas locais. Como a gente vai chegar a toda a rede de ensino do Estado de Santa Catarina? É algo ambicioso. Nós apresentamos esse plano de ação e a Secretaria do Estado da Educação. Estava lá a Sânia, professora, apresentando o plano. Dia 19 de março, agora vamos fazer a nossa primeira reunião formal com toda a rede de ensino, todos os professores, dirigentes do colégio, onde vamos fazer a primeira do projeto. Depois, mapeando passo a passo, que possamos chegar em todas as regionais do Estado para fazer capacitação e mobilização. E, claro, que esses professores, esses voluntários preparados e mais do que motivados, com um olho que não seja só a mais para declarar o que for, mas que seja de cidadania, que ele vai fazer a diferença quinta-tip, onde a gente resgata o que tem de mais sagrado nessa profissão, que é ser o ensinante, ser o professor, educar, e possamos, cada menino, que possa, o mais legal que o projeto faz, trazer, como ocorreu, por exemplo, em Parão, onde no Colégio Leão os alunos criaram um jogo de game na plataforma Fox, que é o Combatendo a Corrupção. O projeto já foi levado para outros estados, é um que placou na frente. Isso que é o legal dos cidadãos, a gente não vai com tudo pronto. A gente provoca, recebe ideias, esse laboratório, pessoas tentem participantes do processo, e quando você participa do processo, a dona do processo cresce. Ele cresce e a gente toma força. Acho que esse é o grande cidadão. Quando você tenta mudar sair de uma cultura, mudar o comportamento, e você faz grandes eventos comprometendo as pessoas, você acha que é um meio positivo de intimidar? Por exemplo, poxa, eu não vou errar porque, me comprometi com os caras lá, eu fiz tanta... Eu vou fazer isso nesse momento. Você acha que com essa comunicação aberta, com essas situações, você acha que em algum momento um ou outro cidadão acaba raciocinando e fala, puta, não vou entrar nessa porque eu acabei de me comprometer de mudar meu comportamento, de sair dessa cultura completamente furada? Você acha que isso ajuda, não? Sem dúvida alguma, eu não acho, eu tenho certeza. Você fala intimidar, mas intimidar pro bem mesmo. O cara fala, sim, exatamente. Eu não vou fazer isso, que eu tenho que manter a integridade do meu comportamento. Não, isso é humano, Zacarias. A tua provocação ela é perfeita, porque veja que na minha tese de doutorado, que tive um dos itens o programa do Educando Cidadão, lá tem uma série de sementes científicos, laboratórios, inclusive da psicologia, e um deles, são vários, todos do mesmo é justamente essa provocação. Veja como a universidade americana, algumas psicólogas pegaram sala de aula na universidade, aplicaram um teste de idade, você podia mentir, você podia fraudar, ninguém ia saber, e fizeram de duas formas. A primeira delas botaram lá as costas da pessoa que faz ponto, ela ganhava, eram 50 questões, se você acertava ganhava $50, você não ia a prova, você só entregava a prova, ia mentir, por exemplo, mas de qualquer forma, fizeram essa prova com as pessoas lendo os 10 mandamentos bíblicos antes da prova, no primeiro momento, e no segundo, sem ler os mandamentos bíblicos.
não roubar a mulher do próximo, etc. Qual foi o resultado? As pessoas fraudadas viram numa proporção muito menor daqueles que leram previamente 10 mandamentos do que aqueles que não leram nada. Então, o relembrar do correto, relembrar da coletivo em benefício da coletividade e não em benefício próprio individual, você ficar lembrando disso, logicamente faz a diferença. Na mesma universidade, vejo botaram um aluno espião, digamos, implantado, que estava ali participando, sabendo o que estava acontecendo, o experimento científico. Os psicólogos disseram para ele: olha, você vai no experimento, você frauda as respostas e deposita ali, ganharia mais dinheiro, né? Então, tocou o sino, ele pegou, fraudou tudo, olhou, o pessoal viu que ele estava fraudando, porque ele usou o material para cola e tal, podia fazer aquilo. Como não tinha ninguém fiscalizando, ele fez aquilo e depositou. O que os demais alunos fizeram? Daí eles fizeram 2 testes, veja que interessante. O mesmo cara infiltrado, fraudando, em 2 salas de teste. Na primeira, eram vários alunos de uma universidade e esse elemento que fraudou estava com uma camisa de uma outra universidade. Ele era literalmente um forasteiro. Cara, qual foi a tendência da grande maioria da universidade? Pô, vamos fazer esse cara fez, vem de fora aqui para me fraudar. Fizeram questões da grande maioria íntegro contra aquele invasor que veio mentir. Veja que interessante. O mesmo exame na mesma universidade, botaram esse elemento só que dentro da universidade. Ele não era do ele era elemento do grupo. Ele estava ali com o uniforme da universidade. Qual foi a tendência? A grande maioria fraudou, também enganou. Então veja o efeito manada. Então são efeitos psicológicos que comprovam sim. A gente relembrar da coisa certa, ela faz a diferença. As pessoas vão fazer. A gente criar essa rede de bem faz a diferença, porque eu não sou otário sozinho, eu estou querendo fazer a diferença com uma galera do bem. Então isso tudo faz a diferença. Isso tudo que é um pouco da concepção do problema educando o cidadão. Aqui o convite para a tua audiência reflita todos os canais. O projeto não é tem ideias, ele aceita voluntário. Venha, você com as suas ideias, você com a sua empresa, você como cidadão individual, participar desse projeto. Não seja voluntário, ele não recebe, não dá dinheiro para ninguém, mas ele é uma coisa para o participante. Venha ser um voluntário na integridade, para fazer a diferença. Talvez a gente não possa mudar tudo que está por aí da noite para o dia, mas a gente pode começar a mudar nosso bairro, nossa cidade. Por aí começa nosso grande potencial de controle social, mudança social no dia a dia da cidadão. Doutor Afonso, tem alguma coisa que o senhor gostaria de responder que eu não lhe perguntei? Seria interessante? Eu gostaria que tu me fizesse uma provocação daquelas bem que não se faz para o convidado. Meu editorial institucional, não posso arrumar confusão com o meu convidado, que eu preciso mexer com a sua vaidade, eu não posso, se houver vaidade, eu preciso mexer com a sua vaidade. Eu não posso te provocar, porque se fosse para provocar, nossa, teria tanta coisa para falar, vou te falar, não sei se a gente ia durar também. Mas aqui, duas observações, Zacarias. A primeira delas é a vaidade, ela é humana, né? E acho que se nós não tivermos um pouquinho de vaidade, a gente tem baixíssimo. Eu acho que vaidade, em alguns momentos, é que nem felicidade. Felicidade, alguns momentos de felicidade a gente leva na vida, não é o tempo todo. E eu acho que a vaidade é obrigação, em algum momento, você ser vaidoso. Senão você não faz nada correto também. Isso, não é só a beleza isso, também, é só as coisas. Mas a vaidade na concepção de se sentir útil. Né? Exatamente. Agora, a vaidade excessiva no sentido de querer aparecer, no sentido de querer ser melhor do que os outros, no sentido
de querer estar só nos holofotes, estar nos holofotes, essa vaidade ela teria. Essa ela faz mal para a sociedade, essa não acrescenta nada. Agora, a vaidade de autoestima, a vaidade de contribuição para o todo, essa eu finalizo, já estamos caminhando para o final, mas a provocação que eu queria que tu fizesse, talvez a provocação que todo brasileiro está querendo fazer nesse momento. Que país é esse? Onde o presente que vem de cima... Meu, você quer que eu te pergunte uma coisa óbvia? Não nos ajudam, né? Então, assim, o que eu posso dizer, finalizando por onde eu comecei? Eu quero um Supremo forte. O Supremo Eu também. Aliás, conheço a maioria lá. Eu também. Eu acho que é essencial para uma soberania. E a gente não pode atacar pessoalmente ninguém, então eu não posso eu vou atacar o ministro tal, não é por aí. Não, virou... Não, isso também não. Acho que as coisas têm que ser feitas com calma, eu acho. Exato. Não é assim. Agora, o que é fundamental? A gente tem que ter, numa democracia, a possibilidade de poder questionar o que está acontecendo. Nesse escândalo do Master, do Borcaro, por que aconteceu isso? É certo acontecer. Veja que quando eu estava na Federal Center, na escola do Judiciário norte-americano, eu fiz um curso, eu assisti uma palestra norte-americana de nós, onde ela falava dessas normas de conduta, que é o que o presidente Fachin está tentando agora no Código de Conduta, das condutas dos magistrados norte-americanos. Se tu lê ali, eu até tenho guardado aqui para essa palestra, se quiser posteriormente eu divido contigo. As normas de conduta são muito claras. A postura do magistrado, ela tem que primar não só pelo pessoal, mas pela instituição. Talvez nisso, eu acho que alguns ministros aí estão ficando um pouco, eu acho que há mais transparência e até legitimidade ao Supremo. Porque quando as pessoas perdem o Supremo, ela está perdendo a na sociedade, porque a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição importantíssima, deve ser valorizada, mas deve fazer por merecer. Nós temos que pensar, até que você comentou desse pessoal novo que entrou, nós temos que pensar na... É tão simples e muito pequeno para o momento de hoje. Temos que pensar na lei orgânica, que é a cartilha para quem entra na magistratura, para quem entra no Ministério Público, para quem entra em algum órgão do governo. Você tem que seguir essa cartilha do que você pode e o que você não pode. E uma palavra muito importante que a gente não está enxergando hoje, que talvez seja isso, perder um pouco essa questão ética, né? Esse problema, quando não tem problema ético, é complicado. Excelência. É aquela história, né, Zacarias? Igual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que aparentar. Tem que ser aparentar honestidade. Para quem que o doutor Afonso Guizzo, promotor de justiça da capital, que hoje está lotado em Florianópolis, de Santa Catarina, que coordena o programa Educando Cidadãos, entrega o cartão de visita? Eu entrego o cartão de visita para cada cidadão que arregaça as suas mangas e, longe da reclamação, faz a diferença. A gente tem muito trabalho voluntário legal, Zacarias, em todas as áreas. Então, são pessoas que, com o seu tempo de vida, para ajudar o próximo, para melhorar os problemas. Vários exemplos. Então, às vezes, a gente foca nas coisas ruins, né? Tem muito exemplo negativo e a gente quer focar em quem merece esse cartão de visita. Então, o cidadão que pega o seu tempo para fazer um trabalho voluntário, para ajudar o próximo, em qualquer momento de doença, no momento de desespero. Lembramos, por exemplo, a gente falava dos efeitos aí aqui no Sul, a gente teve há pouco tempo Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, debaixo d'água, e aí você deu, por um lado, às vezes, o pior ser humano, que pega uma tragédia dessa, vai roubar, assaltar, mas você vê o melhor do ser humano. Estende a mão, aquele que leva a comida, aquele que... O gesto carinho, para quem perdeu uma família, perdeu um parente querido. Então, o ser humano tão criticado
ele tem gesto, né? Quando ele vai precisar cidadãos, muitos no ano, que fazem da solidariedade uma vida. Muito obrigado a eles. Sinta-se abraçado, Excelência. E sempre a gente tem que fazer o nosso marketing, isso é real. A gente tem que comprometer o que a gente faz e tem que ter habilidade, porque também quando a gente faz muito e faz correto, sempre tem alguém querendo passar uma rasteira, então precisa ficar muito esperto com isso, né? Porque quando a gente... o que esse cara está fazendo tanto que não vai adiantar, né? É o que você falou durante a entrevista. Se a gente fizer um pouquinho, as coisas vão acontecer. E eu quis te chamar até por isso, não por não ter grade, não ter conteúdo, não é isso não. Porque eu vejo você ativo o tempo todo. Se você vê que cada vez que eu recebo alguma coisa, em algum momento eu estou postando lá, porque eu enxergo que tem sentido, né? Eu não vejo o pessoal fazendo muita coisa nesse sentido. E essa intimidação positiva que é legal de comprometer, do pessoal falar assim, pô, mas eu não vou fazer isso porque como é que faz? Eu estava lá, pô, eu preciso manter a integridade de todo mundo lá, da situação, e eu também quero ser igual, mudar um pouco o jogo. Obrigado, Excelência. Tá? Vamos ver. Quero dizer que estará hospedado no cartão de visita News R7, no TH+, outros portais, e estamos transmitindo pelo grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Zacarias. Até a próxima. Eu finalizo agora, por último, com uma frase do nosso Muriel aqui. Dia lindo a gente faz. Então vamos fazer uma vida linda, plantar boas sementes, que a gente possa reverter tanta coisa negativa por aí. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano Premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.